Onde vive? O que come Daniel Vorcaro, né? Bom, ele tentava comer investimento dos outros e ficar com a grana, embolsar e deixar o prejuízo para o governo do Distrito Federal. Mas olha, ele começou como um pastor naquela igreja do André Valadão, em Minas Gerais. Era amigo do André Valadão. Entrou no mercado financeiro considerado um outsider na Faria Lima. Ele não era uma pessoa assim, filho de banqueiro ou de família. Ele entrou, inclusive, pelo ramo imobiliário. E aos poucos, alguém que tinha essa trajetória até de pastor vai para o ramo imobiliário e depois para o ramo financeiro. Em 2017, ele compra o Banco Máxima, que era de um amigo dele chamado Saul Sabá. E esse Banco Máxima estava para quebrar. Estava para sofrer intervenção. Ele vai lá e compra o banco, salva o banco, e 2 anos, 3 anos depois, troca o nome para Banco Master. Então o Máxima vira Master e aí começa a usar essa tática de alavancagem, de oferecer CDB sem ter lastro para pagar. Ficou conhecido por sua gestão em investimentos de alto risco e também pela vida de ostentação e por circular entre os políticos. Vamos então seguir para a próxima página desse perfil. O cabeça do Banco Master, o Vorcaro, tinha as costas quentes na política. A gente separou aqui um quadro para mostrar as ligações do Vorcaro com figuras do alto escalão em Brasília e fora de Brasília. O jornalista do ICL, Luiz Costa Pinto, que daqui a pouco estará aqui, diz que esses aqui que estão na tela são alguns dos melhores amigos de Vorcaro. Olha estas figurinhas do Vorcaro. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Ciro Nogueira, senador, presidente do PP, do Progressistas, e Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil. Esses dois aqui também enrolados em outros escândalos, como o ICL tem mostrado. Mas não é só o centrão, hein, gente? Eu vou trazer aqui um outro nome. Nós vamos para a próxima página aqui das figuras ligadas ao Vorcaro. Augusto Lima, esse que aparece aqui, ó, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. Augusto Lima, que também está preso, é casado com Flávia Pérez, né? Flávia Pérez, que muita gente conhece como Flávia Arruda, porque ela foi casada com o senador Arruda, lá de Brasília, e foi inclusive ministra do Jair Bolsonaro, da articulação política. Então, Daniel Vorcaro, o sócio Augusto Lima, casado com a Flávia Arruda, que tem ligações fortíssimas com a direita de Brasília. Daniel Vorcaro tem também uma irmã, né? A família dele também está sendo investigado. A Comissão de Valores Imobiliários identificou indícios de crime com um aporte de 2 bilhões de reais do Banco Master. Desse valor, uma fatia de 1 bilhão foi aportada em empresas que possuíam vínculos com Natália Vorcaro, a irmã dele. Natália é casada com o advogado e pastor, tem essa ligação com a igreja evangélica. Ela é casada, a irmã dele, com o pastor Fabiano Zettel, que também é um fundo de investimento, o fundo de investimento Moriá. Então estão as figuras expostas aí com a ramificação política. Daniel Vorcaro também tinha relação com alguns governadores. Quem traz pra gente esse capítulo do perfil dele é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, tem muito peixe grande envolvido no caso Master. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, investiu mais de 1 bilhão de reais da Rio Previdência, que é o fundo de aposentadorias da Previdência do Rio de Janeiro, no Banco Master, mesmo depois dele ter sido alertado pelo Tribunal de Contas sobre essas irregularidades do banco. Já em Brasília, o Banco BRB injetou quase 17 bilhões de reais no Master entre 2024 e 2025. O BRB queria comprar o Master numa operação que foi publicamente apoiada pelo governador Ibanez Rocha, mas acabou sendo barrada pelo Banco Central, como você comentou, Rodrigo. E outro governador que cruzou os caminhos com o Daniel Vorcaro é o Ratinho Júnior, do Paraná. O Vorcaro é amigo pessoal do pai do governador, que é o apresentador Ratinho. E o Master foi o banco que estruturou a operação da privatização da empresa paranaense Copel Telecom, que foi vendida em 2020, Rodrigo. É isso. Então, pelo menos 3 governadores com forte relação aí com o Vorcaro. A Laura citou o Ibanez, esse aí escapou, né, de estar no escândalo aí do golpe de Estado, não sei por quê. A polícia militar dele liberou geral para os golpistas. Mas agora aparece nesse escândalo do Banco Master. Ratinho Júnior, que usou o Banco Master, inclusive, para privatizações lá no Paraná, como a Laura explicou, e o Cláudio Castro, já que é a empresa de previdência lá dos funcionários do Rio, aplicou dinheiro no Banco Master. Bom, pode alegar que aplicou porque as taxas eram tão boas, a gente queria retorno bacana para o fundo de previdência da turma do Rio. Mas a investigação pode mostrar que há um pouco mais do que isso, né? Bom, falando em aliados de Vorcaro, teve um que defendeu os interesses do banqueiro há alguns meses com unhas e dentes.
Nós estamos falando do Ciro Nogueira, que já apareceu aqui no álbum de figurinhas do Banco Master. Em abril deste ano, o presidente do PP, Partido Progressistas, operou nos bastidores quando o Congresso tentou investigar o Banco Master. Ou seja, tem caroço nesse angu envolvendo diretamente o Ciro Nogueira. Vamos aguardar as investigações e os detalhes da Polícia Federal. Com toda essa repercussão, deputados distritais, ou seja, o pessoal lá que é deputado lá no Distrito Federal, protocolaram um pedido para a criação da CPI do Banco Master na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O objetivo é investigar possíveis crimes na tentativa de compra do Master pelo BRB. Nós estamos falando bastante disso. Você está escutando bastante isso, porque isso foi escandaloso. O Banco Central impediu uma falcatrua gigantesca autorizada pelo governador Ibanez, né? Então tem pedido de CPI que foi assinado por deputados do PSOL e do PSB. E falando em Brasília, nós vamos agora para o Distrito Federal, para a capital da República, para conversar com Luiz Costa Pinto. Luiz Costa Pinto, jornalista aqui do ICL, que acompanha muito esses bastidores e que vai trazer para a gente. Lula, bem-vindo ao ICL Urgente. Boa tarde para você. Eu já vou direto para a primeira pergunta. Você tem uma atualização importante, né, sobre uma consequência já desse escândalo que pode envolver o Distrito Federal e o BRB, não é isso? Isso, Rodrigo, boa tarde, Laura e quem nos assiste, né? Nesse momento, o Banco Central está com a sua parte da sua diretoria reunida e estudando a possibilidade de fazer uma federalização do Banco Regional de Brasília, ou seja, tirar o BRB da esfera do governo do Distrito Federal, federalizá-lo, como foi feito com quase todos os bancos estaduais brasileiros no período do Plano Real, durante o governo Fernando Henrique, no início do primeiro governo Fernando Henrique, e o BRB foi um dos escassos sobreviventes desse processo. O BRB, ele foi organizado, estruturado aqui durante os 4 anos de governo que antecedeu, né, o Ibanez Rocha, o governo de Rodrigo Hollenberg, que de fato fez uma organização no Banco Regional de Brasília. Entregou ao então novo governador Ibanez um banco pequeno, um banco com poucos horizontes, mas um banco estruturado, que sobrevivia. E aí o BRB virou o grande banco do capitalismo de compadrio de Brasília. Hoje o BRB é sócio de todas as operações privadas, entre aspas, de privatizações e PPPs, por exemplo, de exploração do setor de eventos em Brasília, né, de todos esses empresários. Eu vou te dar aqui só um dado. O BRB é o maior parceiro do Flamengo, que não tem nada a ver com Brasília, teoricamente, e é o operador do cartão de crédito Flamengo, do cartão Fla. Né? Esse cartão Fla é hoje um dos 3 maiores cartões de crédito do país, operado pelo BRB e há um custo muito elevado para o BRB. Sim. E quem é que detém as lojas da marca Flamengo no Distrito Federal? Quem? O filho do Ibanez, que aliás vai ser candidato agora a deputado distrital em 2026. Então essa intervenção, o Banco Central está estudando, nos traz aqui a informação em primeira mão, Luiz Costa Pinto, o Banco Central estuda possível, né, é claro, isso depende de uma série de decisões, de avaliações, possível federalização, ou seja, uma intervenção federal para tirar o banco da mão do Ibanez. É uma intervenção